Oi, gente, bem-vindos ao Lua Literana. Eu sou a Ana Moon e estou empolgadíssima porque eu acabei de tomar uma decisão muito boa pro canal, que é a seguinte: eu vou começar a contar pra vocês os filmes que eu assisto e fazer uma resenha. Vai ser mais como se fosse uma conversa com os inscritos sobre os filmes. Não vai ser tão extenso quanto as resenhas que eu faço com as leituras, né, aqui pro canal. É mais uma conversa da minha experiência assistindo os filmes que eu decido assistir. Geralmente eu assisto com meu pai. Tem épocas assim, tipo agora, nas últimas semanas a gente tá assistindo um filme por dia. Tô assistindo filmes bem interessantes. E alguns filmes não são tão conhecidos assim. E o meu pai, ele é muito conhecedor de filmes porque ele já assistiu, na minha opinião, a maioria dos filmes que existem, meu pai já assistiu. Por exemplo, o filme que eu vou falar aqui no vídeo hoje, ele não tinha visto ainda, ele nem sabia da existência. E eu fiquei impressionada, porque é com um ator famoso, que eu já vou explicar quem é. E é um filme com indicações ao Oscar e um Oscar, então eu fiquei uau. E no final, eu achei o filme muito bonito. A gente, coletivamente, achou o filme muito bonito. Já vou entrar na resenha. Mas, enfim, é um exemplo de um filme que talvez nem todo mundo tenha ouvido falar. Então é legal compartilhar com vocês aqui no canal. Filmes assim que eu assisto também, filmes famosões. E a minha opinião. E aí a gente pode conversar nos comentários, se vocês já assistiram, e a opinião de vocês. Enfim, novo quadro aqui no canal. Filmes que Moonzinha assiste e fica pensando sobre. Na verdade, eu tinha comentado nos stories do Instagram. Aliás, pra quem não me segue, @lualiterana no Instagram, no TikTok. No Twitter é @lua_literana e na Twitch é lualiterana normalzinho. Tinha comentado nos stories do Instagram que eu assisto os filmes às vezes e demoro 2 dias pra formar uma opinião. Por que isso? Eu não sei, eu acho que leva um tempo. Assim como a leitura eu já formo mais na hora, assim. Mas com filmes, eu assisto o filme e eu acho que a mensagem do filme e a forma como eu absorvo a arte leva um pouquinho mais de tempo. Eu não sei explicar por quê. Dos filmes que eu vi recentemente, 3, eu tô pensando muito nos últimos dias, eu vou fazer vídeo falando sobre esses 3 filmes, pelo menos, que eu vi nos últimos dias. Em vez de ficar pensando sozinha sobre os filmes, eu vou pensar com vocês. Então, gente, o primeiro filme que eu quero fazer resenha aqui no canal se chama em português Nada é para Sempre. Em inglês, o título faz muito mais sentido. As traduções às vezes se perdem um pouco porque não tem como traduzir literalmente um termo em inglês. E eu entendo a dificuldade que existe dos tradutores, respeito a tradução, mas é legal a gente saber o título original, porque todo o sentido do filme tá no título pra mim, e na história, porque esse filme é baseado num livro. O título em inglês se chama River Runs Through It, que a tradução direta seria um rio atravessa tudo. Um rio atravessa... não tem como, viu? Depois a gente vai entender no filme que o It é a vida. Então, o rio atravessa tudo, a vida. Em português ficou Nada é para Sempre. No Brasil, em Portugal ficou Duas Vidas e o Rio. Que não é tão poético como Nada é para Sempre, mas acho que faz mais sentido dentro ali do contexto da história. Então, como é que é a sinopse do filme? 2 irmãos nasceram e cresceram em Montana, nos Estados Unidos. O pai deles é um pastor presbiteriano de uma paróquia. E aí conta a vida dos 2 irmãos, a relação deles, eles crescendo ali na cidade de Montana. E já começa a gente a perceber na infância deles ali, a protagonista é interpretada na infância pelo Joseph Gordon-Levitt. E só que ele é uma criança e ele não era famoso ainda, provavelmente. Então é um pouquinho engraçado. Então ele interpreta o protagonista, que é o irmão mais velho, e o irmão mais novo, a criancinha, acho que não ficou famosa depois, não conheço. Mas na vida adulta vai ser o Brad Pitt. Sim, eu e meu pai decidimos ver o filme por causa do Brad Pitt. Porque ele é muito bom ator. Praticamente todos os filmes dele que eu já vi foram muito bons. Tanto comédia, tanto ação, aventura. Todos os filmes... Acho que ele não já fez nenhum filme de aventura. Agora deve ter feito, ele já fez tanta coisa. A maioria dos filmes do Brad Pitt são bons, na minha opinião, né? Que eu me divirto assistindo. Então, a gente escolheu esse filme pra ver naquele dia. Naquele dia, no caso, 2 dias atrás.
E nenhum de nós tinha ouvido falar do filme. Então, começa mostrando a infância deles como filhos de um padre. Um dos aspectos que eu achei esteticamente mais bonitos do filme foi que eles têm esse hábito de ir pescar no rio, só que é uma pesca chamada fly fishing, o nome do tipo de pesca. Ah, e em português é pesca com mosca. Gente, é muito bonito de assistir as cenas deles usando a vara de pescar e usando esse método de pesca que voa, que é pesca com mosca. Então eles usam uma vara e aí eles jogam a vara e ficam assim, ó, como se fosse um chicote. E aí fica a vara, o fio passando pela superfície da água e aí finalmente cai e aí o peixe pega o bait. Como é que é bait? Gente, eu vejo os filmes em inglês porque aqui não tem legenda. Ai, ela não lembra a palavra em português. Isca. E aí o peixe pega a isca e é assim que acontece a pesca. Eu não conhecia esse tipo de pesca. Achei fascinante, achei, sério, esteticamente muito bonito assistir. Não sou a favor da pesca, não sou a favor de nenhum tipo de esporte que tu interrompe a vida natural dos animais ali, não sou a favor, mas esteticamente ficou muito bonito as cenas deles com a vara de pescar, fazendo o movimento ali do fly fishing. Já de início, já mostra como o filme é esteticamente fascinante, tanto que ele ganhou Oscar de melhor fotografia, ele também foi indicado a outros Oscars. Melhor trilha sonora original e melhor roteiro adaptado. Não ganhou esses dois, ganhou melhor fotografia. Não vi os outros filmes indicados nesse ano de 1993, mas pra mim justificou, porque assim, ó, a história toda na verdade remete muito ao período romântico da literatura, que é esse foco na natureza e nas paisagens naturais belas e todo esse romantismo em torno da estética da natureza tá presente no filme. Durante o filme, quando eu tava assistindo, tava me encantando a fotografia e toda a paisagem e até, enfim, o Brad Pitt, que é muito bonito, e ele tava, acho que no seu pico ali da juventude. Não que eu venere a juventude como beleza, acho que todas as idades são bonitas por si só, mas enfim, ele tava muito bonito nesse filme, então meio que fechou ali com todo o contexto da fotografia do lugar de Montana, das montanhas, do rio, da vegetação, tudo muito bonito. Só que o filme em si, vai assistindo ele, e ele não tem muita ação, muito enredo. Tanto que eu e meu pai, no meio do filme, a gente já tava... Não acontece nada nesse filme. Não acontece nada, gente. Assim, acontece. É claro que acontecem coisas. Só que o personagem principal, né, que teria que ter uma jornada ali pra gente se envolver e ter uma certa missão, algum conflito pra ser resolvido, isso não acontece no filme. O personagem principal, na verdade, ficou meio ofuscado ali pela vida do Brad Pitt, que era... Qual é o nome do irmão? O principal se chama Norman MacLean, e o Brad Pitt se chama Paul. Eu acho que o Paul tirou um pouco do foco do protagonista exatamente pelo ponto de vista ser do protagonista. Então o protagonista, ele tá tendo essa relação com o irmão dele, e a gente acaba focando um pouco, até pelo Brad Pitt ser mais famoso que o outro ator, chamado... Peraí, gente. Tem que dar o nome do ator também. Craig Sheffer. Nunca tinha visto nada com ele. Então, o irmão tira um pouco a atenção do protagonista, mas eu acho que é exatamente esse o objetivo ali do filme, é a gente ver através dos olhos do protagonista o irmão dele e a relação dele com o irmão dele. Então, fez sentido isso. Apesar da narrativa ser um pouco monótona, ela fica na nossa mente depois que o filme termina. O final do filme é muito bonito, porque o filme, ele é feito com uma narrativa, uma voz contando a história, que era o protagonista contando. Mas no final que a gente percebe que ele já tá bem velhinho. E aí a última cena é ele pescando sozinho no método fly fishing. E ali no final tu entende o sentido do filme. Spoiler. Spoiler do que acontece no filme. Se vocês forem assistir o filme, parem por aqui e pulem alguns minutos. Vou colocar aí na tela quando o spoiler termina, tá? O Brad Pitt morre no final. Ele... acho que ele é espancado. Em algum momento ele tem dívidas ali pra pagar. Ele é o irmão mais zoeiro, mais irresponsável. O protagonista, ele é mais responsável. Ele vai pra faculdade, ele fica então fora ali de Montana, vai pro oeste. Montana é mais pra costa leste, então ele vai pra
oeste estudar na faculdade, o protagonista, né, o Norman. E enquanto isso, o Paul, que é o Brad Pitt, fica na cidade e ele consegue um emprego ali no jornal da cidade. Só que dá pra ver que ele é uma pessoa não muito responsável, assim, então ele acaba se endividando, e eu acho que deu a entender que ele é espancado por causa disso. E aí, o final do filme é o protagonista já contando que ele tem um envolvimento amoroso ali durante o filme, daí ele acaba tendo filhos, depois mostra. Só que daí no final do filme ele sozinho pescando porque a esposa dele já faleceu, o irmão dele que ele amava, que a relação deles dá pra ver que é muito de parceria e de amizade, já morreu, né, também, ele morre jovem ali no filme. Então, o pai dele, que também estava muito presente ali no filme, principalmente nas cenas de pesca. A pesca ali funciona como meio que uma união entre os membros da família ali, os homens. Então, o pai também já faleceu, então ele tá ali sozinho no final, pescando e refletindo sobre a vida. E como o rio representa a vida ali naquele filme e também representa a conexão dele com essas pessoas da vida dele. E eu achei muito bonita essa analogia, fiquei pensando um dia inteiro sobre, e aí eu quis falar pra vocês sobre o filme. Porque não é um filme que... Final do spoiler, acabou o spoiler, esqueci de avisar. Vai estar ali na contagem de minutos. Sabe o tipo de filme que tu fica depois pensando assim? Meu pai até comentou que o filme fez ele perceber como a vida passa, as pessoas se vão, e às vezes a gente não aproveita o presente. Ele fez esse comentário sem saber que o nome do filme era Nada para Sempre, a tradução. Então foi uma interpretação que ele teve ali que fez sentido, porque traduziram com essa interpretação, né? Nada é para sempre. O filme faz a gente fazer essas reflexões em relação à vida, assim, em relação ao tempo e em relação à família também, apesar da história ser um pouco parada. Tem uma parte do filme que eu achei muito interessante, que é o Brad Pitt, em algum momento ali, ele namora uma nativa americana, e aí mostra ali um pouco do racismo, xenofobia. Acho que é xenofobia o termo. Do preconceito que os indígenas sofriam naquela época, até hoje sofrem, mas naquela época tem uma cena que eles estão indo num bar, Brad Pitt, né, a namorada pertencente aos povos originários, o principal e a namoradinha dele ali, que ficou meio ofuscada por esses dois, que eu achei fascinante. Eles vão num bar, e aí meio que o gerente do bar, ele não deixa o Brad Pitt entrar com a namorada dele. Eu acho que foi a parte do filme, assim, que mais prendeu a minha atenção, por ser uma demonstração ali de como a sociedade era preconceituosa, né? E achei a atriz também muito bonita. Só que o Paul, né, que é o Brad Pitt, ele fica do lado dela e fala, não, a gente vai entrar. Até a cena assim, foca ele dando a mão pra ela. Então, tipo, ele era um personagem cativante, o personagem do Brad Pitt, até mais que o principal, por conta dessa... Acho que ele... Uma palavra pra descrever ele, que ele é muito vivo, assim, muito mais vívido que o protagonista, assim, se envolvendo nessas questões mais de preconceito, ele defendendo a namorada, se endividando, que, querendo ou não, isso faz a história existir, né? Mostra uma cena dele levando o irmão numa casa de apostas. Enfim, o Brad Pitt... o personagem do Brad Pitt fez o filme rolar. E faz sentido, porque é o ponto de vista do irmão dele observando ele. Foi um filme que, no final, tu fica, meu Deus, esse filme não aconteceu nada, né? A gente ficou aqui 2 horas assistindo o dia a dia do protagonista em Montana. Mas depois tu fica pensando no significado ali de toda a história. E foi isso. Essa foi a minha resenha de A River Runs Through It. Nada para Sempre. Será que dou luas? Vou dar luas, porque eu uso o Letterboxd. Já compartilhei nos stories algumas vezes. Eu dando nota para os filmes usando o meu Letterboxd. O aplicativo, né, de avaliar filmes. Então vou avaliar o filme também aqui pra vocês. Eu dei uma nota mais baixa pro filme, eu dei 3,5 estrelas, né, no Letterboxd. Mas depois de refletir, eu acho que esse filme é 4 estrelas / luas. Esse filme é 4 luas. Ele tá com 3,6 no Letterboxd, eu acho. A média das pessoas, assim. Mas depois que eu percebi a beleza do filme e o significado do filme e a fotografia muito bonita, muito romântica, 4 luas. Porque esse filme eu vou ficar pensando nele um bom tempo. Então, se vocês ficarem curiosos pra assistir o filme, se vocês querem um filme... Ele é um filme tranquilo, monótono um pouco às vezes, sim. Mas é que a gente tem que pensar no todo da obra. E o todo da obra me encantou. Sugestão pra vocês assistirem um filme com Oscar, com Brad Pitt.
e com um significado ali, uma moral do filme interessante para pensar e para talvez chorar, porque é bem triste o final. Essa resenha foi bem mais rápida, né, do que as minhas resenhas de literatura. Vocês gostam de resenhas mais despojadas, assim, eu fazendo? Ou resenhas mais sérias, que eu faço todo um contexto ali do autor? Porque eu não falei nem o diretor desse filme, né? O diretor desse filme é o Robert Redford. Nem falei nada da vida dele. É um ator e cineasta. Mas como eu tô falando mais da minha impressão do filme, não dando dados técnicos, e eu acho que, como eu não conheço o diretor, não conheço outros trabalhos dele, isso não influenciou nada na minha impressão do filme, não achei relevante. Digam aí o que vocês acharam nos comentários. Deixa eu beber aqui um chazinho na minha canequinha de caldeirão. E nos vemos no próximo vídeo, que eu não faço ideia do que seja. Eu vou decidir de acordo com o que eu tenho. Enfim, foi isso. Sabe-se lá o que eu vou postar na próxima vez. Provavelmente resenha de leitura. Tchau, gente. Até a próxima.